paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois esta paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti viver, e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem desta paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem desta paz provar jamais esquecerá. Busque esta paz, amigo, busque esta paz, irmã. Pode ser paz, amigo, paz em teu coração. Bom sábado a todos. Antes da gente conversar mais um pouquinho, eu queria fazer uma oração. Eu gosto muito das orações do pastor Paulo Tempetano. Hoje de manhã, ou ontem, ele falou para ele, quase fez igual o que eu faço mesmo para mim, né? Eu costumo dizer que a pessoa que mais pode atrapalhar quem vai falar é o próprio falante, né? Então, a primeira coisa que eu faço é pedir para Deus me ajudar a não atrapalhar o que Ele vai dizer. Então, do jeito que estamos mesmo, só vamos curvar. Pai querido que estás nos céus, mais uma vez te agradecemos, bom Deus, pelo seu cuidado, pela sua proteção, pela sua vontade, pela sua misericórdia, e porque o Senhor é amor. Te pedimos, bom Deus, agora que o Senhor esteja com todas as mentes aqui, com todas as pessoas para ouvir aquilo que o Senhor vai falar e comigo para não atrapalhar aquilo que o Senhor vai falar. Tudo isso eu lhe peço e lhe agradeço por Jesus. Amém. Dá para me ouvir bem, Pedro? Tá com um pouquinho baixo. Mas é porque da gravação. Pega o outro, sem fio. O outro sem fio. Como eu tenho dito, né, dessa vez vai ser só eu, ela vai ficar me acompanhando. Não acredito. A parte dela fica acertada. Aí, todos os temas que nós estamos discutindo são temas, como eu tenho dito para vocês, muito caros para mim e para ela. Temas que consumiram muito do nosso pensamento, das nossas emoções, da nossa razão. Temas com os quais brigamos demais da tarde, então, para mim, ele já percebeu, é muito forte. Né? Porque eu sou uma pessoa que tem muito mais capacidade para perguntar do que para responder. E todo mundo que pergunta mais do que responde tem problemas. Tem briga, porque as informações vão chegando, você vai fazendo cada vez mais perguntas, não consegue todas as respostas, aquilo vai te agoniando, né? E é óbvio que você vai fazer isso com Deus. Não tem como, vai chegar em Deus. Todo mundo que faz mais pergunta do que consegue responder, ou já começa direto com ele, ou vai chegar lá a briga, né? O fato é que
uma das coisas que a gente sabe durante a vida é que a forma com que nós entendemos as coisas, elas vão mudando ao longo do tempo. E dependendo do caminho que você faz, da cultura a qual você pertence, você vai entender de forma diferente. Vai entender de forma diferente. Então eu vou contar um negócio que eu não vou resolver agora, mas vai ficar. Nem sei se à tarde também consigo, mas eu tento depois. Nós estávamos, eu e a Débora estávamos numa excursão que a Igreja Central de São Paulo fez para Israel e para o Egito, né, e lá eu lembro que nós estávamos ainda no Egito, indo em direção à cidade de Eilat, que faz divisa com o Egito, com Israel, e nós paramos no Golfo de Aqaba, num hotel lá para almoçar, e eu estava ao lado do pastor Rodrigo Silva, né, que é arqueólogo e tudo mais. Aí estava eu, a Débora, o Rodrigo e a Débora. A gente estava conversando e naquele momento eu vi uma cena onde o guia que estava guiando a nossa excursão falava português perfeito. Eu perguntei para ele: você não é possível, você morou no Brasil, você morou onde no Brasil? Eu perguntei para ele. Ele falou: lugar nenhum. Eu aprendi a falar português pela rádio. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu gosto de guiar vocês brasileiros, vocês são como nós egípcios, vocês abraçam, vocês se agarram, essas coisas, a gente gosta, vocês brincam muito. Então eu não gosto de guiar os outros porque os outros são muito sérios, os europeus são muito sérios, eu gosto de guiar brasileiro. Então eu me especializei em guiar brasileiro e por isso eu aprendi a falar português. Mas ele falava português sem sotaque. Impressionante. Nunca saiu do Egito. E aí ele tinha feito ciências sociais, né? E eu sou historiador, a Débora é geógrafo, pronto, já nos encontramos ali. Nós estamos discutindo tudo do problema do Oriente Médio, aquela coisa toda. E eu fui me apegando muito a ele. Eu nunca lembro o nome dele, mas ela sempre lembra. Aline. E eu fui me apegando muito a ele, só que o Aline é islâmico. E eu sou cristão. E aí, chegou uma hora onde nós estávamos almoçando, nessa cena que eu falei para vocês, de frente do Golfo de Aqaba, é lindíssimo esse lugar, perto da onde, teoricamente, Moisés, a turma dele passou, né? Os poucos. E aí, o Aline se ajoelhou e começou a fazer a terceira oração do dia, das 5 que o islamismo pede. E eu já havia dado aula sobre cultura islâmica, né? Uma das aulas que a gente é obrigado a dar ainda no Brasil. E aí, quando ele se ajoelhou e começou a orar, veio na minha cabeça assim: puxa, ele está perdido. Eu vou para o céu e ele não vai. Mas eu já tinha aprendido a gostar muito da vida. Muito. Então eu fiquei pensando: como ele não vai? Se fosse eu levaria. E o Deus que eu conheço chama, definido pela palavra, amor. Meu Deus vai deixar o Aline aqui, porque o Aline nunca entendeu quem era Jesus, porque muitas vezes quem vai apresentar Jesus no Oriente Médio é alguém que veio com uma bomba junto. Não estou falando do médio oriental, ou que vem com uma arma para poder. Mal representa o Jesus lindo que eu conheço. Ele pode ter visto apenas o Jesus ruim. Como é que ele vai gostar dele? Aí eu fiz um exercício pior ainda, porque eu pensei: e se eu tivesse nascido aqui no Egito? E os meus pais fossem islâmicos, o único livro sagrado fosse o Corão. E tudo que eu tivesse aprendido era a cultura islâmica. Eu muito provavelmente estaria ajoelhado como Aline, orando para Allah. Só que naquele dia eu precisava salvá-la, porque eu já tinha gostado dele, eu já gostava dele. Me deu uma agonia de imaginar que eu estaria no céu e o Aline, com um coração tão bom, não iria. Ou aquilo me deu trabalho. Como me deu trabalho? Eu vou deixar para falar depois disso. Mas eu creio que fundo do meu coração. Não, eu falo, tá? Eu creio que o fundo do coração que o Aline vai estar lá. Às 3. Eu volto às 3, você vai ver. Eu creio no fundo do meu coração que o Aline vai estar no céu. No fundo do coração. E é bíblica a minha crença de que o Aline vai estar no céu. Tá? Aí uma vez alguém perguntou assim: mas a gente fala, nós como adventistas, tá? É uma brincadeira que eu vou fazer, não me bato, eu posso me defender depois. Mas todo mundo tem que guardar um sábado para ir para o céu. Eu sempre pensei que ligou, Jesus, né? Aí eu pensei: mas bom, não vai demorar 7 dias a viagem. Um deles vai ser sábado, e todo mundo que vai estar indo vai guardar o sábado. Pronto, chegou, pode adiar. Então, esse tipo, vocês já perceberam que minha cabeça é meio solta, né? Mas eu amo as outras religiões. Uma vez me chamaram na Central para falar sobre várias religiões. Aí
uma aula simples sobre islamismo, falei sobre budismo, confucionismo, judaísmo. Eu lembro que na quinta aula um ancião chegou, eu também era ancião lá, mas ninguém sabia porque eu vivia de calça jeans, mas eu era ancião também não, sempre. E aí um dos anciãos chegou para mim, cara, como é que você vai explicar o cristianismo? Porque até agora, cada religião que você fala, dá vontade de ser todas elas. Eu só falava bem. Eu falei, o pastor Wanderman escreveu um livro, você lembra do livro do pastor Wanderman? O que eu gosto dos? Que lindo aquilo. Então, também o que eu gosto dos, que tanta coisa que eu aprendi, eu consigo dizer assim, olha, se você quer aprender a se submeter a Deus, vai perguntar para o islâmico, ele sabe. Ele pode até fazer errado, eventualmente, né? Extremizar alguma coisa, mas ele sabe se submeter a Deus. A gente acha que a jihad é uma guerra para matar os outros, não tem nada a ver. A jihad mais importante, ela é interna, ela é contra os teus instintos ruins, a verdadeira jihad. Mesmo assim, eles entendem muito de submissão a Deus. A gente, eu só vou me submeter se eu entender. Tem horas que não é assim, tem horas que você vai precisar se submeter sem entender. Na vida, em todo lugar é assim. E o islâmico sabe te ensinar isso. Se você quiser aprender sobre o cérebro de Deus, você vai perguntar para um judeu. Os teólogos judeus são fantásticos. Eles me impressionam muito. Aliás, hoje até vou falar um pouquinho deles aqui, de um deles. Eles parecem que eles conhecem a mente de Deus de uma forma assim impressionante. Agora, se você quiser conhecer, saber como você acessa o coração de Deus, você tem que perguntar para um cristão. É por isso que eu sou cristão. Eu gosto de acessar Deus pelo coração. Mas eu preciso do meu irmão judeu e eu preciso do meu irmão islâmico. Entenderam a ideia? À tarde a gente fala um pouquinho mais do aluno. Mas eu já nasci pensando assim? É óbvio que não. Eu pensava um monte de coisa diferente. Porque a gente, para ter identidade, às vezes a gente diz que a nossa identidade é a única válida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Para ter identidade, nós falamos que a nossa identidade é a única que vale. Isso não é verdade. Isso não tem respaldo bíblico nenhum. Nenhum. Tá? Então, por que você é cristão, adventista? Porque essa é a linguagem que eu aprendi. Eu amo, é assim que eu me comunico com Deus. Meu sotaque é adventista e a minha língua é cristianismo para falar com Deus. É assim que funciona. Mas eu tenho que aprender com os outros também. E eles têm que aprender comigo. Então tem que pregar o evangelho? Claro que tem. Você tem que levar o coração de Deus para todas as pessoas que você puder. Todas as pessoas. Numa viagem que eu fiz, não fica achando que eu tenho dinheiro não, é que eu viajo sempre com promoção, tudo que você puder imaginar. A gente não tem filho, então vocês têm que criar filho, a gente não gasta viajando. Eu estava na... Verdade, é claro. Verdade. Eu quero ver se você continuar gastando, eu quero. Eu quero filho como eu gosto desse filho. Eu tenho muito filho que não é meu, que os outros gastam. Mas aí, eu estava na Malásia, andando na rua, e eu era o único de olho redondinho, todo mundo de olho puxado, com uma cor de pele diferente da minha, e crendo coisas diferentes da minha. E aí eu fiquei pensando assim, puxa, tudo que eu aprendi sobre religiosidade, as explicações, como é que o mundo vai andar, o que vai acontecer, é tudo para o ocidente do mundo. No Oriente, onde o olhinho é puxado, né, no Oriente Médio, ou no Extremo Oriente, eles pensam coisas muito diferentes da gente. Tem metade do mundo lá de lá. E quando eu vi um pessoal subindo uma escadaria enorme para matar umas galinhas lá em cima para fazer ritual da religião deles, que eu nem lembro qual que era, tanto na Tailândia quanto na Índia, também fui à Índia, são milhares de divindades, né? Aí eu vi aquele sofrimento para subir uma escada enorme, para entrar dentro de uma caverna, chamada Batu Caves, até um lugar famoso. Eu fiquei, puxa, eu podia tanto dizer para eles que não precisa. Eu queria tanto dizer para eles que Deus deles é amor. Não precisa fazer isso. Aí eu me lembro que eu comecei a chorar. Aí meu amigo voltou, estava comigo, e está chorando? Eu falei, não queria falar para eles que não precisavam. Só isso. Que está tudo bem. Que o Deus, tudo que estão matando aí em cima não precisava, porque Deus já resolveu. Então esse é o nosso papel como cristãos. A língua que eu aprendi a falar do céu é a língua do cristianismo, ela é linda. Nós temos muito a falar para os outros, muito. E como adventistas nós também temos, mas isso é uma outra parada que ele vai ter. E tem uma razão, quando eu perguntei, por que eu não perder o sábado? Ou quando eu entendi. Eu estaria morto se não tivesse sábado nos últimos tempos.
Ainda bem que Deus falou, olha, para quando você puder. Não falou, vai parar no sábado. Aí, meu Deus, Aí eu entendi. E se ele não tivesse falado isso, eu acho que ele teria infartado. Então, coitado de trabalho no terreno. Então, ele sabendo disso, ele falou, para porque eu estou pedindo para você colocar o seu rosto no meu colo e lembrar que eu te fiz e foi eu que cuido de você. É lindo assim. Olha, é outra coisa, né? Não é larga, você não vai para o céu. Isso é terrorismo. Bom, o fato é que a gente nasce, cresce, vai se desenvolvendo e vai mudando durante a vida. E a Bíblia fala sobre isso e você, no papelzinho que você recebeu aí, a gente citou Hebreus, capítulo 5, versos 13 e 14, que diz assim. Se você não tiver, não tem problema que eu vou ler aqui, na mesma linguagem, a linguagem Almeida, revista e atualizada. Fica dentro da palavra atualizada, não, tá? É a Bíblia que é atualizada. Porque no Brasil é mal problema com vocês que estão sabendo. Ah, não pode atualizar a Bíblia. Não é? O pessoal da Almeida Revista Atualizada atualizou. Então, não vamos mais a Bíblia, mas deixa, uma encrenca de cada vez. Versículo 13, então, de Hebreus 5, capítulo 5, verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Todos nós nascemos assim, fisicamente e espiritualmente. Em algum momento da vida a gente foi criança. Espiritualmente pode ser com 60 anos de idade, com 70 anos de idade, com 80 anos de idade, você pode ter vivenciado isso aí. Mas não se espera que você tome leite até o fim da sua vida, espiritualmente falando. A Bíblia está dizendo, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Criança é espiritual. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que na prática têm as suas faculdades, exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Porque depois que a Eva e o seu maridinho resolveram desobedecer a Deus, nós temos que lidar com isso. A gente não precisava discernir o mal até que houve a queda. Depois da queda, há a necessidade de que nós saibamos discernir o mal. E a Bíblia está dizendo, quando você vai crescendo espiritualmente, você não somente aprende a discernir o bem, mas também o mal. E isso muda muito ao longo do tempo, mas muito. Aí você fica pensando, espera aí, a minha forma de enxergar religiosidade, divindade, relacionamentos, ela vai mudando ao longo do tempo que eu vou amadurecendo. Você não é a mesma pessoa de um ano para o outro, né? Você pensa coisas diferentes. Ah, mas Deus é imutável. Claro que Deus é imutável. É imutável, mas sabe que a gente muda, porque Ele fez a gente para se desenvolver. Eu não sei se você já percebeu, nós vamos, depois que estiver no céu, quando é que vão acabar as informações? Porque eu sou doido para sentar na frente e falar, você é muito ocupado, Jesus está atendendo todo mundo antes de mim, beleza, vai chegar a minha vez. Quando chegar a minha vez, o senhor prepara, aí vai fazer muita pergunta para o senhor. Enquanto não puder, eu vou perguntando para o meu anjo mesmo, vai adiantando algumas coisas aqui, como se fosse menos. E aí, eu vou gastar muito tempo perguntando, muito, porque eu sou um perguntador. Me diga, quando é que vai acabar as minhas perguntas quando eu estiver no céu, diante das coisas que eu não sei? Nunca. Então, desde que você nasceu, você entrou num processo de desenvolvimento espiritual e intelectual que não tem fim. Você pode, não quero estudar nada, não quero ler nada. Pode. É pecado? Não. É inteligente? Não. Mas não é pecado. Tá? Mas espera-se que você se desenvolva. E quanto mais você se desenvolve, mais informações novas você tem, não é dizer, isso é mentira. Alguém às vezes vem com um argumento ótimo, você fala, não, isso é de Satanás. Quando você faz isso é porque você não quer fugir da sua zona de conforto. Então você larga um camarada lá pensando que fez uma pergunta ótima para você não conseguiu responder, e você fala que é do Satanás, você resolveu o problema dele. Satanás, eu não sou, então eu resolvi. Só que ele faz a mesma coisa com você. É assim que Deus é assim? Se você parar para prestar atenção, ainda as pessoas que duvidam de Deus hoje em dia e que adotaram a não crença nele, elas não creem no Deus que nós conhecemos. Elas creem num Deus construído, um Deus que é medieval. Para este Deus eu sou ateu, não tenho dúvida nenhuma. Eu também não acredito naquilo. Pelo amor de Deus, é melhor não ter. Entenderam? Então vai mudando ao longo do tempo e Deus espera isso.
E aí eu te pergunto uma coisa. Deus é imutável, mas a nossa compreensão não. E aí quando você pensa nos 10 mandamentos, Deus espera que você entenda os 10 mandamentos do mesmo jeito desde que você nasceu? Não, não tem nada que ele espere igual. Mesmo porque se você abrir aí, eu estou tomando um couro aqui do meu tablet, mas eu não consigo. Se você abrir lá em Êxodo 20, né, onde estão os 10 mandamentos, está aqui para mim. Você vai perceber que tem umas coisas que se você não atualizar, que bom é que eu estou falando isso que não é no Brasil. No Brasil pedras já estariam voando. Não é atualizar, não é reinterpretar nada, não é negar nada. Atualizar é você pegar uma mensagem que foi escrita há 2000 anos atrás e usá-la agora. Por exemplo, como é que você explica para um índio? Vocês sabem que lá no Brasil, na região amazônica, existem tribos indígenas. A última vez que eu vi, 21 tribos indígenas no Brasil não haviam entrado em contato conosco. Eles não sabem o que é o metal. Eles vivem da caça, da pesca e da coleta. Eles estão na idade da pedra. Eles estão na pré-história, não conhecem linguagem escrita, não conhecem metal, vivem da caça, da pesca e da coleta. Estão na idade da pedra. Enquanto você está usando seu iPhone 14 Pro, Max Plus, né? O camarada não sabe nada, está na idade da pedra, agora, em 2022. E aí você precisa contar para esse camarada como é o metrô. Acabou. O que você vai dizer para ele? Você vai dizer para ele assim, olha, lá na tribo onde eu moro, depois que você aprender a falar a língua dele, você vai dizer, lá na tribo onde eu moro, tem uma cobra enorme que anda debaixo da terra. E assim como o Jonas entrou no peixe, né? Até eu lembrei da música do Jonas no Red Texto. Mas aí, igual o Jonas entrou no peixe, o pessoal todo dia entra nessa cobrona, anda debaixo da terra e sai para fazer, depois volta a tribo, depois ele volta. Você pode imaginar o que o engenheiro do metrô, que projetou o metrô, vai achar dessa explicação dada? Que absurdo, você está falando uma mentira enorme. Agora me diga, como é que você consegue introduzir a ideia do metrô para o índio, se ele não sabe o que é metal? Não tem outra saída. Então passa na sua cabeça que Deus, que é infinito em inteligência e em poder, não tenha pensado nisso quando resolveu conversar com a gente através da Bíblia. Ele usou bastante dessa ideia para poder atingir o nosso coração. Então faz sentido você ficar disputando coisa aqui dentro? Não faz. Vai mudar durante a vida? Vai! Porque quando alguém vira para você e diz assim, olha, o único registro que nós temos teológico, né, de que Deus falou e o povo ouviu, são os 10 mandamentos, né? São solenes, então Deus falou e o povo ouviu. Imagino que ele até fala em hebraico antigo, né, para o povo poder entender. Porque olha aqui, ó, como é que começa. Então falou Deus todas essas palavras. Aí começa, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Você pode imaginar Deus falando. Não tem em nenhuma outra parte da Bíblia a fala direta de Deus. Só nos 10 mandamentos. O resto, claro, a inspiração a gente sabe, mas fala direta é essa aqui. E aí ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim. E você é adventista de Deus, ou cristão de Deus, nunca teve outros deuses diante dele. Para que serve esse mandamento para você? Existem outros deuses. Exatamente. Formas modernas. Formas atualizadas de divindades. Você percebeu que se você não atualizar, não serve a nada? Precisa trazer para cá. Nós temos outros deuses hoje em dia? Temos. Qual é, na minha opinião, o principal dos deuses do planeta hoje em dia? Mamon. O que é mamon na Bíblia? É ou não é? A gente não vive correndo atrás desse negócio, ou sendo empurrado, o tempo todo a gente se move por causa disso. Então isso é um Deus. E tudo que isso representa, a minha cabeça pode ser um Deus, a minha opinião pode ser, eu fiz o mestrado, doutorado, sou PhD, XPTO, como o pessoal fala. E aí? A sua opinião pode virar Deus. Então, muito bem colocado. Se você não trouxer para cá, não vai adiantar. Daí que Deus espera que a gente faça isso. Aí vem o segundo, não falasse para ti imagem de escultura. Alguém aqui tem alguma imagem de escultura que para em casa todo dia? Ele faz isso aí? Alguém tem isso em casa?
mandamento está aqui. E Deus não tirou. Se não tirou, o que ele quer dizer com isso? Que eu posso ter coisas físicas que eu valorizo mais do que uma pessoa humana, por exemplo. Isso aqui é uma das interpretações. Tem várias que você pode colocar para não não farás para ti imagem de escultura, nada semelhante a mim. Nada pode valer mais do que eu. Uma imagem de escultura pode ser uma pessoa que você valoriza mais do que Deus. Então tem infinitas interpretações e Deus considera todas elas. E aí vai embora. Fala do sábado. A forma como que eu guardo o sábado hoje, não precisa responder para mim, ninguém. O jeito que você guarda o sábado hoje é igualzinho que você guardava quando você era menino? Não é. É diferente. Ah, então, mas agora eu estou guardando diferente, então eu estou errando. Não. Deus sabe disso. Deus espera que você pare de tomar leite. Por exemplo, vou pegar um exemplo que eu amo os meus irmãos judeus, mas eu não concordo com eles, o que não quer dizer nada, porque eu não sou ninguém. Mas, tá? Eles têm aquele negócio de apertar o botão do elevador. Nós fomos a Jerusalém, tinha um elevador que era só para os ortodoxos, e já ficava tudo apertado. O elevador já parava em todos os andares. Então você só entrava e esperava, já parava em todos, quando chegava você saía. Eu não consigo ver a necessidade disso. Então eu não faço isso. Alguém vai se perder aqui porque está guardando um sábado diferente? Você percebe que Deus olha diferente. E até que ponto Deus considera a pessoalidade da sua interpretação? Até o ponto da tua intenção pura. Ele vai considerar o tempo todo. Como foi que você entendeu as coisas? Ele vai considerar o tempo todo. Porque quando fala, olha, não adulterarás. Jesus, quando não adulterarás, escrito lá no século 13 a.C. 1350 anos depois, Jesus veio e falou, então, não adulterarás é só para começar a pensar no assunto. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui, ó. Quando você anda na rua e você tem desejos errados por uma outra mulher, ou a mulher por um outro homem, ou inclua quem você quiser aí, está errado isso. Aí Deus falou, então tá, isso é adultério. Mas o adultério é só físico? Não. Se você mexe na balança da sua empresa para que ela cobre o que não deveria, é adulterar. Você percebe que você pode aplicar o adultério para tudo quanto é lugar. Quando Deus fala que só de olhar que isso já é adultério, fica meio pesado, né? Me deem licença e não se assustem. Qual homem aqui que gosta de mulher que nunca olhou para uma mulher que não fosse a sua e olhou, que belo exemplar do espécime feminino? Se for assim, tá bom. Sejamos sinceros, existe um sistema nervoso simpático e parasimpático, não é isso? E o homem passou a mulher maravilhosa do lado dele, ele olha. E segundo Jesus, você não entendeu? E aí? E aí, como é que fica? Está todo mundo perdido, então nem um homem vai pro céu, só vai ter mulher no céu. Nem todas. Nem todas. Você percebe que precisa... olha só, Jesus pegou uma ordem dada lá no século XIII. Eu vou mandar o pessoal para vir aqui. Jesus pegou lá no século XIII, algo do século XIII, 1350 anos depois, ele deu uma mexida. Por quê? Porque ele quer que a gente mexa de novo, não é mexer para mudar. É coloque dentro do seu tempo e entenda o que isso significa, até que ponto isso é verdade. Por exemplo, para mim, vou ser bem sincero, é quando o sistema simpático predomina sobre o parasimpático. Neste caso específico que eu falei. Um dia eu tomei uma bronca dela. Estávamos subindo a escada rolante de um shopping, e tinha uma menina muito bonita na nossa frente, e o sistema parasimpático me fez olhar para ela. E aí, só que quando o simpático entra em ação, eu falei, não tem sentido, isso para, né? Só que demorou para entrar. Aí ela segurou a minha mão e falou assim, gente, mas ela foi muito olhou, tá bom, né? Chega. Não ficou brava, mas era verdade, era verdade. Como é que você reconhece brasileiro fora do Brasil? É jeito, nós temos jeito, percebe?
Mesmo o pessoal que é filho aqui também tem jeito, entendeu? Está na genética de vocês. É muito legal. A gente foi visitar onde tem uma concha acústica aqui. Hollywood? Hollywood, não? É no Gary, alguma coisa do Gary. Que tem um negócio romano na entrada, assim, no fundo. Gary Villa. É. Fantástico aquele lugar. Daqui a pouco eu escuto alguém gritando lá na concha acústica, né? A ideia. Certeza que é brasileiro. Certeza. Vamos chegar perto. Chegamos perto, era brasileiro. Ó. Então a gente tem jeito, e o nosso jeito também de andar. Você percebe, está na Europa, está andando. A gente está morando lá nessa época. Não posso só chegar perto. Tem casos que ela chega, né? Fala, olha aquela menina, aquele corpinho brasileiro. Ela falou para mim, ela chega, você é de onde lá do Brasil? Direto. É jeito, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem que entender até que ponto, né? Quanto é que isso vira um erro ou não? Deus considera como você entende. É claro que você não pode dizer, não, né? Aqui está escrito que é para guardar o sábado, mas eu vou guardar quarta-feira. Como é que você chega a isso? Entendeu? Ou, então já que só olhar não deve fazer isso, vou seguir o exemplo bíblico e vou arrancar os meus olhos fora. Era exatamente assim que Deus queria dizer. Deus conta que a gente tem cérebro, sabe por quê? Porque foi Ele que pôs o cérebro dentro da gente. Então não é possível que Ele colocou um cérebro com tanta capacidade e fale e dê instruções infantis para a gente, sem que Ele conte que nós vamos interpretar isso como adultos espirituais. Ele espera isso da gente.